E no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês... Vou dar nada. Finalmente chegamos à nossa aula sobre cílios postiços e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês diversas dicas para iniciantes para aprender a colar cílio postiço e também algumas dicas de mestre que eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet, mas que são essenciais para deixar um acabamento extremamente mais bonito no seu cílio postiço, para que ele pareça cílio de verdade, para que não fique aquela coisa grosseira que dá para ver que é cílio postiço, sabe? Se você quer saber como colocar cílio postiço e quer aprender assim todas as minhas dicas de como fazer isso de forma fácil e rápida, é só continuar assistindo esse vídeo. Eu tava super ansiosa pra trazer esse vídeo pra vocês, porque cílio postiço é um bagulho que existem muitos truques, muitas técnicas, muitos jeitos diferentes de colar, e nem todas as dicas que a gente vê na internet são dicas boas. Então eu decidi juntar as minhas dicas que eu sei que funcionam pra trazer aqui pra vocês. Primeiro de tudo, a gente vai pegar o cílio e a gente vai medir esse cílio. Os cílios, no geral, eles são feitos num tamanho que é para ser maior do que o olho da maioria das pessoas, tá? Para sobrar pelo mesmo, pra gente cortar e medir exatamente no formato do nosso olho. Por quê? Se eles fazem um cílio muito pequeno, específico para um tamanho de olho, as pessoas que têm um olho maior que isso não vão gostar, porque não vai funcionar pro olho delas. Então eles fazem um cílio que é maior, um material que é maior, para você cortar e medir no seu olho. Como que a gente faz a medição desse cílio postiço no nosso olho? A gente posiciona esse cílio no olho, nunca coloca logo no comecinho aqui do olho. Por quê? Primeiro que essa parte aqui do nosso olho, ela é muito sensível. O cantinho lacrimal do nosso olho é extremamente sensível e é muito fácil de irritar. Se a gente cola o cílio postiço começando muito aqui do início, a gente vai ficar sentindo ele o tempo inteiro. E isso para fazer a gente lacrimejar, meu amor, vai ser muito fácil. Tenta colar um cílio errado para você ver. Normalmente, quando a gente tá sentindo esse cílio postiço incomodar, é porque ele tá colado de uma forma errada. Ele tá colado muito próximo aqui, ou ele tá pegando, grudando no cílio de baixo. Enfim, existem diversas formas de você cagar um cílio postiço. E uma delas é justamente você medir muito grande pro seu olho e medir muito colado aqui no canto lacrimal. O que eu, Cassiane, gosto de fazer? Eu gosto de colocar o meu cílio mais aqui, ó, bem no início dos meus cílios naturais, onde eu tenho mais pelo, tá? Porque o meu pelinho começa bem aqui no canto. Só que onde eu tenho mais pelo é mais aqui pro meio, assim, quase que no meio. E eu não gosto de colocar cílio muito colado aqui, porque eu tenho o canto lacrimal muito sensível até mais ou menos quase que a metade do meu olho. Então eu colo onde tem mais pelo, pra esse pelo sustentar esse cílio, pra não ficar incomodando, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês um clipezinho de um cílio novo, comparado com o cílio que eu já uso, porque a gente pode reutilizar cílio postiço. Olha a diferença de quando eu cortei o cílio pro tamanho que ele era originalmente. Então tem a diferença aí, e tem uma diferença gritante que se eu não cortar esse cílio, ele vai ficar muito grande pro meu olho. Então eu meço mais ou menos aqui da metade do meu olho, né, quase que da metade do meu olho, que é onde eu sinto confortável o cílio. E aí eu vejo que aqui eu tenho que cortar, ó, uma pontinha de mais ou menos uns 3 gruminhos aqui de cílio. A segunda dica é como que a gente corta esse cílio, porque vai precisar cortar, a maioria das pessoas vai precisar cortar esse cílio postiço. A gente nunca corta do canto interno do cílio. A maioria dos cílios, eles são feitos para ser mais curtos no canto interno e mais longos no canto externo. Então, se a gente cortar o canto interno do cílio, ele vai ficar todo comprido num tamanho só e vai ficar estranho. Você tá gostando dessa aula? Não esquece de contar aqui embaixo nos comentários, de deixar um like e também ativar o sininho para não perder a próxima. Você pode ver que esse cílio aqui, por exemplo, ele fica exatamente do mesmo tamanho quando ele faz uma diagonal bem leve, e aí ele vai ficar todos os outros cílios do mesmo tamanho. E se eu colar isso com todos os outros cílios do mesmo tamanho no meu olho, vai ficar muito estranho, porque vai ficar um tamanho só e não vai representar essa coisa mais abaulada que é o meu olho. Então beleza, medi esse cílio, vi que preciso cortar, eu vou cortar aqui no cantinho externo pra gente dar continuidade pro vídeo. Então eu gosto de usar um cortador de unha mesmo. E aí eu meço novamente para ver se eu cortei a quantidade certa. Tem alguns cílios que eles vêm com uma ponta de nylon a mais aqui no canto também.
você tem que cortar essa pontinha, tá? Porque senão ela vai ficar pegando no seu olho e também vai te incomodar. A segunda dica desse vídeo é extremamente importante, que é delinear a base dos nossos cílios naturais. Isso vai fazer com que dê um resultado muito mais natural no nosso cílio postiço e também de mais volume. Então, é legal fazer essa delineada muito próximo, tá, gente, do nosso cílio natural, da base do nosso cílio. E é muito tranquilo de fazer isso, porque você não vai precisar fazer um delineado gatinho, você só vai precisar riscar mesmo a base do seu cílio natural. Então não tem segredo nenhum. Eu vou pegar aqui um pincelzinho bem fininho e eu vou fazer esse delineado, que é só pintar a base do meu cílio natural. Se ficou um cantinho assim meio manchadinho, você pode vir com um pincel de esfumar antes do delineado secar e você dá uma esfumadinha aqui, mais aqui no cantinho externo, só para ficar mais harmonioso com o nosso olho, tá? Eu escolhi não fazer nenhuma maquiagem aqui nos meus olhos para vocês conseguirem ver bem o que eu tô fazendo no olho, tá? Cantinho esfumado. E agora vem uma dica de mestre. Gente, essa dica pra mim é indispensável, eu não abro mão disso, porque se eu não fizer isso, pra mim eu fico vendo que eu tô com cílio postiço e eu fico incomodada demais. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis de olho preto, bem pretão, o mais preto que você tiver, e eu vou passar esse lápis de olho na minha linha d'água superior. Pode parecer horrível isso pra quem tem olho sensível, e realmente é, mas vai por mim, se você tentar isso, você não vai se arrepender, porque o cílio vai ficar muito mais bonito se você fizer. Então eu vou pegar isso aqui, vou olhar pra baixo e vou pintar a minha linha d'água superior. Isso vai te dar muita agonia, eu sei que tá todo mundo aqui querendo morrer, mas é assim que faz. Eu pinto bem até aqui no cantinho interno, justamente pra parecer que eu tenho mais pelos no cantinho interno também, tá? Se você quiser dar uma levantada assim no olho, na pálpebra, pode fazer. Mas tem que pintar bem toda a linha d'água superior. Vocês estão vendo? Tá toda pretinha? E é assim que a gente vai fazer. Agora a gente vai para a aplicação da cola nesse cílio postiço. A cola é uma das partes que a gente mais precisa tomar cuidado na aplicação do cílio postiço, justamente porque pouca cola prejudica a durabilidade desse cílio postiço e muita cola prejudica o acabamento desse cílio postiço, que ele vai ficar todo engruvinhado, todo estranho, fica horrível. Quem nunca esteve numa festa de casamento e de repente apareceu uma madrinha ou uma noiva desesperada porque o cílio postiço descolou? Então, gente, isso aí é um erro de principiante dos maquiadores, que é passar pouca cola porque acha que vai ficar um acabamento muito feio, e aí a cola começa a despencar do olho da pessoa. Então, assim, você tem que passar cola suficiente, não é nem muita cola e nem pouca cola, porque senão vai atrapalhar. No vídeo anterior, a gente conversou sobre o tipo de cola que eu gosto de usar, e então se você quer saber as dicas para escolher a sua cola ideal, é só ir no vídeo anterior aqui desse canal e assistir. Passar a cola aqui em toda a extensão do cílio, e eu vou dar uma ênfase maior nos cantinhos desse cílio, justamente para colar bem no meu olho, tá? E não ficar soltando. Agora vem o passo mais importante da colocação do cílio postiço, amores. Espera a cola secar. Eu sei que dá um afobamento na hora que a gente aplica a cola, que a gente já quer enfiar logo no olho pra ver o nosso cílio grandão, maravilhoso e tal. Só que, gente, se a gente não esperar a cola secar, o cílio não vai grudar e ele vai pintar a sua pálpebra inteira de cola e não vai dar certo. Então, aplica essa cola de cílio e deixa, gente. Se você tá usando cola branca, que é o que eu falei no vídeo anterior, que é a melhor opção, você vai ficar olhando pra ela. Quando ela começar a ficar transparente, é a hora que é pra você colocar no seu olho, tá? Não espera ficar totalmente transparente, porque senão ela vai secar completamente e não vai grudar no seu olho. E também não cola antes dela começar a ficar transparente, justamente porque senão ela vai fazer uma meleca só. A dica de mestre, que é uma dica que eu nunca vejo as pessoas dando, é: enquanto a cola tá secando, você dá uma dobradinha no seu cílio assim, ó, e vai dando uma amassadinha nele para ele pegar o formato do seu olho e para ele ficar mais arredondado, tá? Então você vai fazer isso aqui enquanto a cola tá secando. E você pode ir dando uma sopradinha de leve para a cola secar um pouquinho mais rápida, mas evita soprar muito forte, porque senão você pode cuspir no cílio.
Como eu dei uma ênfase maior nos cantinhos, essa parte é que vai demorar um pouco mais pra secar. Então é só esperar mesmo toda essa cola ficar quase transparente. Você já tá vendo que no meio... Eita, saiu o foco de mim. Vocês já estão vendo que no meio ela já tá ficando praticamente total transparente, só ficou esses 2 pontinhos aqui de cola que ainda não estão transparentes. É só esperar ele ficar parcialmente transparente e aí você já pode colocar no olho. A sexta dica é que cílio postiço é na raiz do cílio e não na pele. Gente, não existe nada mais bagaceiro do que você colar cílio postiço na sua pele. Eu não sou muito a favor de falar que alguma coisa fica feia, porque afinal de contas é a minha opinião, mas nossa, como fica feio quando as pessoas colam o cílio postiço na pálpebra e não na raiz do cílio, gente. É a coisa mais feia que tem, na minha opinião, né? Você não acha feio? Problema seu. A dica de mestre da vez é você pegar uma pinça pra você posicionar esse cílio no seu olho. Porque não adianta nada eu tentar colocar isso com a mão, porque olha como o meu dedo vai ficar na frente do meu cílio e eu não vou conseguir ver no espelho onde que eu tô colando. Então eu olho um pouquinho pra baixo, coloco o espelho um pouquinho mais pra baixo, pra essa raiz do meu cílio ficar bem exposta. E aí eu posiciono esse cílio postiço com a pinça e começo a fazer a colagem, né? Pego a pinça mais ou menos no meio do olho. E aí eu vou posicionar esse cílio bem aqui no meio do olho. Vou pegar a pontinha desse cílio e vou colocar no cantinho externo. É importante você ver que se a sua pinça não tá com cola, pra você não arrancar o seu cílio postiço do lugar, tá? Eu posicionei aqui, agora eu dou uma leve pressionadinha com a barriguinha dessa pinça pra tudo ficar bem na raiz do cílio natural, bem na base do cílio natural. Estão vendo? Agora que você posicionou esse cílio, você não faz nada a não ser esperar esse cílio secar completamente. Você não vai mexer nesse olho até esse cílio secar completamente, porque se você ficar tentando fazer qualquer outra coisa aqui, você vai desgrudar ele do lugar. Então você pode, se você quiser ficar com o olho fechado para não te incomodar, fica com o olhinho fechado, espera esse cílio secar, pelo amor de Deus. Agora vem a nossa sétima dica, que é dar acabamento para esse cílio. Depois que o cílio tá completamente seco, aí sim que a gente começa a dar acabamento nesse cílio. O primeiro passo é pegar a máscara de cílios. A gente vai tirar o excesso, né, dessa máscara, da mesma forma como se a gente fosse aplicar a máscara sem o nosso cílio postiço. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pinça de novo, eu vou posicionar essa pinça aqui no olho e eu vou juntar os cílios naturais com os artificiais. Já deu uma super diferença, né? Só que aí vem a nossa dica de mestre, que é a cereja no topo do bolo pra gente colar cílio postiço e deixar ele com acabamento natural. Quando eu pisco, você consegue ver a raiz do meu cílio, você consegue ver aquele nylon aparecendo e também a cola de cílios, apesar dela ficar totalmente transparente, ela vai ficar brilhante e vai dar pra perceber que ela tá brilhante. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele mesmo pincelzinho super pequenininho, delineador líquido, e a gente vai pintar essa raiz de cílio, a gente vai pintar esse nylon e vai pintar essa cola de cílio com esse pincel. Esse processo é muito intenso, assim, você precisa prestar bastante atenção no que você tá fazendo, justamente porque você pode pintar o seu olho e fazer cagada aqui. Então, pega esse pincel, dá uma olhada bem próxima do espelho e começa pintando essa região aqui. Esse acabamento é extremamente necessário, especialmente quando você fala de foto, porque quando a gente fecha o olho ou olha pra baixo numa foto, dá pra ver perfeitamente a raiz desse cílio se você não fizer isso. Se você fizer, vai dar uma cobertura maior aqui nessa área, e aí você pode pintar aqui por baixo também um pouquinho, caso esteja aparecendo a raiz do cílio aqui, mas sempre dá uma pintadinha, especialmente na raiz desse cílio, para não ficar aparecendo. Olha a diferença desse daqui que eu já colei para esse aqui que eu já dei o acabamento. Fica muito mais natural. A oitava e última dica desse vídeo é pratique. Miglis. Ninguém começou aplicando cílio postiço acertando logo de primeira. Eu falo por experiência própria o quanto eu me ferrei tentando aplicar cílio postiço depois de ter feito toda a maquiagem. A maquiagem tava perfeita, eu fui lá e fui tacar um cílio postiço e caguei a maquiagem inteira e tive que fazer outra coisa de última hora porque eu não consegui colar o cílio postiço. Isso exige muita prática, exige muito treino. Ninguém é perfeito logo de cara e você também não precisa ser. Então, pratica muito.
testa em casa, vai seguindo todas essas dicas que eu passei pra vocês, que vocês uma hora vão conseguir colar o cílio postiço perfeitamente e não vão ter problema com ele descolando, não vão ter problema com acabamento. E eu garanto pra vocês que essas dicas aqui são dicas que vão salvar o acabamento do cílio postiço de vocês. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas de como colar cílio postiço. Se você já tinha escutado falar de alguma dessas dicas antes, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você tá praticando em casa, tem alguma dúvida sobre alguma das aulas anteriores, é só deixar aqui embaixo, porque eu vou adorar esclarecer essas dúvidas para vocês. Curte e me segue em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!